E finalmente, depois de quase 19 anos, He-Man está de volta. Na direção de Kevin Smith, aquele cara que é quase uma entidade no mundo dos nerds, a série continua exatamente onde parou a série clássica da Filmation. Eu e a Alessandriel até demos nosso parecer em um vídeo para o canal. Você pode conferir, mas é claro, só se você quiser. Brincadeiras à parte, embora o intuito do canal seja analisar e comentar sobre filmes e séries de uma forma mais despretensiosa e irreverente possível, dessa vez eu queria tentar voltar aos meus tempos de análise e super pesquisas que eu fazia lá atrás, na época de Hora de Aventura. Muito, inclusive, leram e acompanharam minhas matérias lá no blog do Urubutrix. E dessa vez eu não queria fazer diferente. Só que para tentar encontrar ao longo desses 5 episódios a resposta para a grande pergunta do universo, e não é aquela cuja resposta é 42, mas sim se Mestres do Universo é uma continuação direta da série clássica ou se é apenas um monte de panfletagem. E é aqui que você poderá me acompanhar nessa minissérie em 6 partes, não sei, de uma análise direta dos episódios. Então vem comigo e vamos assistir. Poderes de Grayskull. Eu fiz essa vozinha tosca. Kevin Smith, alguns meses atrás, havia dado uma entrevista sobre essa nova temporada e afirmado que, quando foi convidado a dirigir a série, ele não queria criar algo novo, mas sim dar uma continuidade ao que já foi feito. Embora ele não tivesse sido um grande fã da série lá atrás, Kevin fez uma extensa pesquisa, reveu toda a série clássica, pesquisou a fundo tudo o que foi feito dentro da Mattel, dentro da DC. Os roteiros de Kevin Smith nos quadrinhos sempre valorizam o personagem, mesmo quando esses não tinham muita importância assim para o grande público. Um exemplo? O Diabo da Guarda, minissérie que Smith escreveu para o Demolidor, onde o grande vilão que deixou o Demolidor em frangalhos psicológicos e que afetou todos à sua volta era, spoiler alert, o Mistério. O clássico vilão do Homem-Aranha que quase ninguém dá nada pra ele, é só um cara com um aquário na cabeça. Aqui, Kevin Smith repete sua fórmula já conhecida, dando lugar de destaque àqueles que estão sentados lá no fundão. E é aí que a nossa história começa. Kevin Smith, em entrevista, havia afirmado que o primeiro episódio da série seria algo como a perda da inocência. E pegando esse conceito, comecemos nossa análise. O episódio começa com a clássica narração do que é a série. Assim como nos desenhos dos anos 80, esse é o momento em que o narrador te insere dentro daquele universo, falando de sua história, de suas regras e etc. As artes visuais mostradas nesta abertura são as artes dos brinquedos lá dos anos 80, onde, nessas artes inspiradas nas obras de Frank Frazetta, mostrava-se uma guerra que acontecia nesse reino mágico chamado Eternia. Alguns elementos mostrados nesta abertura são de extrema importância, e são eles: a luta em frente ao castelo de Grayskull. Cara, que imagem, que desenho incrível! A primeira imagem mostra uma terrível luta em frente ao castelo de Grayskull. Durante todas as suas versões, o castelo sempre foi algo cobiçado pelo esqueleto. Em seu conceito original, o esqueleto precisaria ter a outra metade da espada do poder que estava em posse da deusa, vamos chamá-la aqui de deus apenas, nada de feiticeira, e He-Man, e assim abrir a porta do castelo depois de ter acesso ao cofre do conhecimento e poder. Por sua vez, ele traria outros demônios de sua dimensão à Eternia. O castelo, em sua ideia inicial, não tinha dono. Esse negócio de dono, feiticeira, dono do castelo, isso não existia, cara. O dono seria quem conseguisse obter as 2 espadas e abrir a porta do castelo como uma espécie de chave, né? A espada aqui, ela não tinha um poder para transformar Adam e He-Man. He-Man era apenas He-Man e pronto, não existia Adam. Ele não portava uma espada, e sim um machado e um escudo.
A espada era apenas uma chave para ter acesso ao castelo. Quem tivesse posse de ambas as partes da espada seria o dono legítimo do poder de Grayskull. E como saberíamos quem seria o dono? Simples. Quando o castelo era conquistado pelo bem, uma bandeira amarela com as duas espadas podia ser vista na torre do castelo. Bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Se o esqueleto dominasse o castelo, o outro lado da bandeira é uma bandeira roxa com duas espadas cruzadas, bem semelhante a essa, mudando só a cor. É por isso que em muitas das artes dos brinquedos você via o esqueleto, né, em posse do castelo de Grayskull e He-Man e seus amigos tentando invadir o castelo ou tomar de volta o castelo. Ou seja, dentro da história dos brinquedos, o esqueleto sim já tomou várias vezes o castelo de Grayskull, né, já teve posse do poder do castelo de Grayskull. A história que a série segue vai dentro aí desse universo dos brinquedos, pelo menos nessa parte. Pera lá. Talvez aqui nesse momento você esteja pensando, mas cara, essa regra de ir lá, pegar uma coisinha, trazer para o seu lado e você ser o campeão, lembra um pouco, sei lá, talvez não sei, a brincadeira da bandeira? Sim, a ideia original começou como uma brincadeira da bandeira em forma de bonecos. Quem invadisse o território do outro, levasse a bandeira até o seu próprio território, venceria o jogo. Aqui, no caso, a bandeira seria substituída por, sei lá, as espadas. Igual He-Man e os mestres do jogo da bandeira, digo, mestres do universo. Mas calma, essa arte ainda tem muito mais coisa importante para se falar. A mulher usando roupa de cobra à porta do castelo é a deusa. Originalmente, a deusa era uma mulher que estava em perigo por uma espécie de besta roxa dentuça e que foi socorrida por um bárbaro chamado He-Man, que mais tarde mudou seu nome para Olar. Como recompensa, a deusa deu a ele botas, um colete que daria a ele poderes de refletir tiros e socos, um escudo e um machado. Nada de espada, não existe esse negócio de espada de Grayskull até aqui. Ele seria o campeão dela nesta busca pela outra metade da espada. Um tempo depois, a Mattel decidiu criar uma segunda versão da deusa e ao invés de um colete, um cajado, ela teria uma espada, sem colete apenas. E seria chamada de Deusa Guerreira. Guarde essa informação, sério. Guarde muito isso que ela vai ser extremamente valiosa mais à frente. Logo, a mulher que está nessa imagem lá atrás é a feiticeira original, ou a deusa original de He-Man do universo dos brinquedos. Mas espera, a feiticeira está bem aqui, ó, próximo do gato guerreiro. Como ela pode estar duas vezes na mesma imagem? A imagem representa um personagem decomposto, que significa que um personagem ele é separado em vários outros personagens diferentes dentro do seu próprio show. A personagem original, a deusa, ela foi separada, criando duas outras personagens que a gente vai falar lá na frente. A segunda imagem mostra a sinistra Montanha da Serpente. E eu acho que se esta série de vídeos for algo interessante, a gente pode depois fazer um vídeo a respeito exclusivo sobre a Montanha da Serpente e o Povo da Serpente. Mas a gente deixa isso para um outro momento. Na terceira imagem vemos o esqueleto e sua gang. Eu adoro falar gang. Nela podemos ver o esqueleto sentado em seu trono da serpente, com o Homem-Fera ao fundo, seu cajado na mão direita e sua espada de Grayskull. Pera. Deu um bug aqui gigante. O esqueleto não porta uma espada. Na série de 80, o esqueleto usava sim uma espada, mas não a espada de Grayskull. Ela era chamada de espada de ossos e era apenas uma espada comum. Não tinha essa de espada gêmea, afinal a mitologia da espada gêmea na série da Filmation estava em posse de um outro personagem que a gente pode falar lá na frente em um outro vídeo. Mas aqui nessa imagem a espada do esqueleto é sim a espada gêmea de He-Man. Duvida? Olha só as duas imagens uma ao lado da outra. O brinquedo original do esqueleto também tinha uma espada de Grayskull. Tá duvidando? Olha só. Afinal, eram duas bandeiras. Lembra? A bandeira amarela do bem e a bandeira roxa do mal. Se a espada de Grayskull fosse tão poderosa assim, por que eles não estão usando ela? Por que elas estão lá atrás, esquecidas de fundo, como se fosse uma roupa amassada? Porque elas são apenas
a chave para entrar no castelo. Só isso. A imagem seguinte, vemos Adam e Pacato em suas formas pré-série. Afinal, essa nova temporada é um episódio da série clássica, assim como a próxima arte. He-Man montado em seu gato de batalha, ou gato guerreiro, portando ao seu lado a espada de Grayskull. Na próxima, o narrador usa as mesmas palavras da série clássica lá da Filmation, apresentando quem seriam os personagens que conheciam o segredo de Adam. Nossos amigos, a feiticeira, o mentor e Gorpo. E para fechar com chave de ouro, vamos à terceira imagem mais legal dessa abertura. De frente a frente temos He-Man e Esqueleto, ambos usando suas metades da espada de Grayskull. O Esqueleto dessa vez usando uma armadura um pouco diferente. Esta armadura originalmente foi criada por Hordak. Com ela, o Esqueleto conseguiu penetrar no campo de força mágico criado pela feiticeira e assim sequestrar Adora / She-Ra. E mais uma vez, o Esqueleto volta a usar essa armadura para uma talvez possível batalha final pela posse da bandeira, digo, o castelo de Grayskull. Além disso, temos a deusa ao fundo, Adam, He-Man com o colete clássico da série, com a cruz de Malta nela, né? Em um tanque e o castelo de Grayskull sem bandeira em sua torre. Nessa imagem também mostra toda a coleção de personagens feitos em brinquedos, apresentam seus transportes e é de verdade uma imagem bem legal. Ok, então até aqui temos uma enxurrada de referências ao clássico e que respeita e muito tudo o que foi feito até o presente momento de He-Man. Vamos continuar. Capítulo 2. O novo nem é tão novo assim. A série logo de cara começa com a comemoração, onde se deduz que passaram-se alguns meses ou anos da série original. Ao fundo pode-se ver um misto de raças que compõem Eternia. E a rainha Zelena já solta a primeira icônica frase: Teela, está parecendo uma deusa guerreira? Pera, uma deusa guerreira? Aqui você pegou a referência, né, amigão? Aquela deusa, a original que se transformou em duas, é Teela. E aqui Mentor afirma quanto tempo Teela tem de treinamento. Ou seja, Teela treina arduamente, se tornando uma guerreira letal, mestra em estratégia e agora mentora. E é nesse ponto que o mestre narrador da aventura de RPG nos apresenta um dos seus personagens multiclasses, uma guerreira, estrategista e mentora. Embora eu não saiba muito bem o que é mentora. Até esse ponto, se o mentor tem todo esse porte físico monstruoso, atuando como tudo isso, por que sua filha que está assumindo seu lugar teria um porte físico de, sei lá, Sylvia Sente de Eternia? Veja, Gal Gadot teve sérios problemas ao ser escalada como Mulher Maravilha no início. Corpo muito magro, a mulher é uma amazona, onde estão os músculos? Muito modelo para uma guerreira, isso nunca seria uma amazona. E lembre-se, todas as amazonas em Temícera têm músculos, afinal elas são guerreiras, erguem escudos pesados, trajam armaduras pesadas, lutam contra deuses, monstros, heróis e tudo que enré pra cima. Além disso, a série original tentava entender isso. Veja, embora houvessem ali as limitações da animação, né? Todas as mulheres da série tinham o mesmo corpo. Por quê? Porque foi utilizado a mesma mulher para se fazer captar os movimentos para a rotoscopia da animação, dos movimentos da Teela, da She-Ra, da não sei quem, da não sei quem, da não sei quem, da não sei quem, da outra e da outra e da outra. Da Maligna, todos tinham o mesmo padrão de corpo. Era irreal, mas era porque eles tinham a mesma modelo, né? Afinal, todas as mulheres da série tinham o mesmo corpo, o mesmo rosto, andavam da mesma forma. É uma coisa chamada economia de animação, onde eles copiam exatamente o mesmo modelo, mudam apenas alguns poucos detalhes aqui e acolá, criando assim uma biblioteca extensa de movimento que barateava o custo. Mesmo assim, a série dos anos 80 colocava Teela, uma mulher alta, quase ali da mesma altura do He-Man. Cara, Teela tinha quase a mesma altura do He-Man. Aquele cara que é um campeão, uma montanha de músculos. Bem, então eu acho que aqui você já deu a entender, então vamos continuar. A cena seguinte nós vemos He-Man montado em Stridor, o clássico cavalo armadurado de guerra apresentado na série clássica como montaria de Fisto,
O homem do punho de aço, literalmente. Punho de aço. Ele tem punho de aço. Ele carrega como refém Multigarras e Spike, ou Spikor no original, onde se revela que Spikor, na verdade, era o esqueleto usando a magia de transmutação. Logo em seguida, corta para Adam erguendo a espada mágica, digo, o palito mágico, e dizendo: "Eu tenho a força". Icônica frase da série original criada pela Filmation Studios, quando essa resolveu criar uma mitologia em cima da espada mágica. E não somente essa icônica frase, ele além disso começa a falar o clássico monólogo inicial da série: "Eu sou Adam, príncipe de Eternia. Fabulosos poderes me foram concedidos a mim e blá 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 blá". E aqui eu vejo essa série exatamente como era a original. Diálogos inocentes, bobos, como se tudo que acontecesse até aquele momento fosse uma, sei lá, grande brincadeira de homens adultos. Adam até então é uma figura inocente, doce, quase um Superman sem tantos poderes. Em seguida temos um corte e a feiticeira capturada pelo He-Man, entre aspas, que na verdade se revela Faker, personagem introduzido na série de brinquedos, um dos primeiros episódios da série clássica, onde o esqueleto faz uma espécie de clone do mal, clássico enredo em tudo que é série em desenho animado da cultura pop. Sei lá, Bizarro, Samurai Jack Maligno, Lucy Fernandes. Opa, o esqueleto nesse momento afirma que todo o fracasso dele até então é uma ponte para o sucesso. E é bem aqui que a série começa a revelar que o esqueleto não está mais para brincadeira. Essa versão do esqueleto não é mais aquela versão engraçada, aquele esqueleto bobo. Esse esqueleto está levando a brincadeira um pouco mais a sério. Ele não está mais para fracassos. Logo em seguida, um exército de esqueletos de chifre é apresentado seguindo o esqueleto. Interessante que esse exército de verdade nunca foi mostrado na série clássica dos anos 80, mas sim unicamente no conceito original dos brinquedos. O exército do esqueleto na série animada lá da Filmation eram sucatas deixadas por Hordak na primeira invasão Eternia. Mas nessa série, os famosos Skelkons aparecem. Eles fizeram sua primeira aparição numa série de livros lançados lá no Reino Unido, a série Lady Bird Motu. Motu significa Masters of the Universe, e eram os asseclas do esqueleto. Lembra daquele exército de demônios que deveriam vir à Eternia quando o esqueleto conquistasse os poderes do castelo? Então, olha eles aí. E eis que a feiticeira convoca He-Man a ir defender o castelo de Grayskull. E aí tem toda aquela cena da rainha Malena, que é incrível, né? Onde ela mostra ali algo que sempre foi muito implícito na série. Ela sempre soube da identidade secreta de Adam. E que o coração de mãe sempre é intuitivo. Em seguida temos a icônica transformação de Adam ao gritar Shazam! Digo, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! E BUM! O poderoso He-Man surge. Na investida dos guerreiros de Eternia temos Teela assumindo seu papel como capitã da guarda, liderando Fistos e Clamp Champ. Esse último, aliás, nunca teve a chance de fazer sua aparição em nenhuma das duas produções animadas do He-Man. Embora o boneco do Clamp Champ já existisse, a Filmation alegou que o personagem faria sua participação na temporada seguinte, mas infelizmente essa temporada não aconteceu porque a série clássica foi cancelada. Logo, o personagem ser finalmente mostrado dentro dessa série significa que o Kevin Smith está puxando toda a fonte original do He-Man, mostrando todos os elementos, inclusive o personagem negro que nunca foi apresentado nas duas séries. E a desculpa, a série foi cancelada antes de poder exibir ele. Suspeito. E BUM! Na cena seguinte, um dos robôs sucatas da Horda é apresentado sendo esmagado por uma garra. Lembra-se? Esses robôs eram o que sobrou do exército de Hordak na primeira invasão Eternia. O fato de eles estarem aqui significa que o universo original de She-Ra, também da Filmation, faz parte deste universo. Mas ele não é o foco nessa série. Sei lá, talvez não agora? Vamos lá continuar.
A cena seguinte é um deleite. Ela nos mostra o porquê o mentor exerce o maior cargo do exército de Eternia. Suas habilidades são incríveis. Isso é incrível! E quando finalmente ele estava para ser amassado por Homem-Fera em uma espécie de tanque que tem um amassador de batata gigante, eis que o campeão He-Man aparece com um sorriso clássico de Superman e revidando a investida com... Pera, um arremesso? Nem um soco? Não, ele derruba o exército do esqueleto com um soco no chão, mas sem violência, sem socos, sem empunhar a espada, apenas a antiga fórmula amigável dos desenhos clássicos dos anos 80. Os humanos, como Mentor e Teela, empunham armas, dão socos, inclusive o Mentor dá um soco, ele dá um murro num cavalo. Enfim, todos os humanos empunham armas e dão socos, mas He-Man... Não! Dentro do castelo, o esqueleto afirma que descobriu finalmente o que seu propósito dentro do castelo. E quando Teela é arremessada por Maligna, a parte baixa do castelo, nos é revelada uma pirâmide com um buraco bem singular nela. He-Man então surge e o esqueleto revela que ali será a última batalha de ambos. E reforça aqui, a última batalha. E é claro que o He-Man derrota facilmente o esqueleto, né? O Homem-Musgo então faz sua aparição. Para você que não sabe, o Homem-Musgo já foi introduzido em 3 episódios da série clássica da Filmation, mais o especial de Natal. Ele na verdade é uma espécie de, sei lá, Homem do Pântano, né? Versão He-Man, né? O Homem-Musgo então prende o esqueleto e diz, já chega, que não podem manchar aquele templo do saber de Grayskull. Mas o esqueleto, como ele falou lá em cima, não tá para brincadeira. E ele acaba matando o Homem-Musgo. Naquele exato momento, o He-Man entende que o esqueleto realmente não está mais brincando. Aquele esqueleto não é mais aquele esqueleto que, sei lá, lutou com ele em vários anos de forma infantil. Não é mais um jogo infantil entre 2 homens adultos. É uma batalha de vida e morte. E lembre-se, morte é algo que afetou Adam profundamente na série clássica. O coração dele parou. Não, ele está morto. Ele era meu irmão. Você o matou, He-Man! Você o matou! A ponto dele desistir de ser o campeão de Eternia. Foi o episódio 110 da série clássica, onde um inocente, entre aspas, morre devido às ações do He-Man, fazendo Adam desistir do poder de Grayskull. Hoje eu quebrei a minha promessa e provei não ser digno do grande poder que me foi concedido. E não sou digno mesmo. Eu não posso mais continuar sendo defensor de Eternia. Que a força retorne! Nesse novo episódio, o mesmo acontece. A expressão de surpresa em ver que o esqueleto está levando essa batalha às últimas consequências é incrível. E é aqui que o He-Man, em uma ação semelhante ao que Superman faz em Injustice, investe todo o seu poder contra o esqueleto, o matando. E pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas esse ano eu fui surpreendido com uma das cenas mais impactantes do universo cinematográfico da Marvel. O escudo do Capitão América, o símbolo da justiça e da proteção, manchado de sangue pelas mãos do agente americano. O mesmo acontece exatamente nessa cena. He-Man manchou de sangue a espada símbolo da justiça de Eternia. E não qualquer sangue, cara. É o sangue do esqueleto. Você tem ideia disso? Aqui, o He-Man praticamente se tornou aquilo pelo qual ele tem lutado contra durante todo esse tempo, né? Um assassino. E aqui eu reforço mais uma vez um trecho da entrevista do Kevin Smith, e que foi citada lá no comecinho desse vídeo. O primeiro episódio será sobre a perda da inocência. Se até esse ponto você ainda estava na expectativa de ver aquela série dos anos 80, essa cena deixa claro que a fórmula antiga e que foi homenageada até o início do combate com o esqueleto, já era. E aqui temos mais elementos do original de He-Man.
Finalmente o esqueleto consegue abrir o cofre do conhecimento de Grayskull. Lembra o lance da bandeira, unir as espadas que seriam chave para o castelo? Olha aqui esses elementos voltando. E aqui é revelado a orbe do poder de Grayskull. Nessa orbe, no original, e depois recontado na série de 2002, Grayskull passou toda a magia e poder da espada para essa orbe. A cada transformação, a espada se transformava em uma espécie de condutor de energia e filtro, que trazia uma parcela do imenso poder da espada para transformar o seu usuário em um He-Man ou qualquer outro personagem. Nessa orbe está literalmente todo o poder do universo. A orbe revelada, a real aparência do castelo de Grayskull surge, e é algo semelhante ali ao castelo de cristal da She-Ra. Muito pode ser falado sobre o castelo, teorias, mas eu quero deixar isso também para um outro vídeo. O esqueleto então detona com a orbe, liberando assim toda a energia presa na orbe, o que irá causar o fim de Eternia, em uma espécie de explosão atômica. Na verdade, aqui o Kevin Smith traz uma informação há um tempo especulada sobre a energia das transformações, onde a energia liberada para que um personagem troque de corpo pelo seu avatar de batalha seja uma energia extremamente perigosa, o que impossibilitaria inimigos de o atacar durante a transformação, já que caso o fizessem, estariam arriscando sua vida, morrendo recebendo aquela carga de energia pesada. É uma regra bastante usada em tokusatsu japoneses, Super Sentais e Kamen Riders e etc. A feiticeira aqui trava o tempo há alguns minutos para poder ver ali a sua filha uma última vez, o que faz Teela questionar o porquê a feiticeira faria isso para vê-la. E quando ainda formulava questões em sua cabeça, Teela é surpreendida com a descoberta de que He-Man, aquele ao qual ela tinha extrema admiração, respeito e sim, amor, também era Adam. Eu deixo aqui também um dos momentos mais incríveis desse episódio, que é o esqueleto vendo o quão importante e poderoso é Adam dentro da mitologia, ali dentro do universo, dos mestres do universo. Em suas palavras, ele fala: ele é só um garoto, e aquele garoto está segurando todo o poder do universo com as próprias mãos. Cara, a série eleva em 1000% o quão importante é Adam. Não é só He-Man, o grande campeão de Eternia. Adam também é um grande campeão. Adam também é especial dentro daquele universo. Sério, não tem sacrifício e momento mais emocionante do que esse primeiro episódio. A espada é novamente dividida. Acho que aqui eu não preciso falar novamente sobre as espadas gêmeas e blá blá blá. E o sacrifício do herói. Trazendo um pouco para o cristianismo, Adam naquele momento faz o seu último sacrifício em prol da vida e a redenção de Eternia. Como últimos momentos desse sacrifício, vemos uma triste Maligna pela perda do seu amado esqueleto. Sobre Maligna, ela também é uma variante da deusa, herdou a coloração verde da deusa original, mas a gente poderia reservar isso também, sei lá, para um próximo vídeo. Caso vocês queiram isso, comentem aí embaixo. E aqui vem o divisor de água da série, e que talvez deu nome a essa temporada, Revelação. Aqui, todos os segredos da série clássica são revelados, e Teela nesse momento acaba por se tornar, de uma certa forma, o público, que talvez se sinta enganado pelo comercial divulgado pela Netflix. Por que vender a série como uma coisa e a protagonista é outra? Galera, se vocês estão muito zangados por se sentirem enganados pela série a ponto de ameaçar o Kevin Smith de morte por causa dos 5 episódios, imagina só como Teela se sentiria ao descobrir que toda a sua expectativa, admiração e todos aqueles a quem ela realmente sempre amou e foi 100% verdadeira, mentiram pra ela não uma temporada de desenho, mas a vida inteira. Como eu falei no começo, Kevin Smith adora humanizar e arrancar de dentro daquele personagem manifestações reais. A maior fraqueza desses heróis sempre é o emocional. E quando falamos de Piti, nada se compara ao rei Randor, que prova que nem todo rei bondoso é cheio de sabedoria. A forma como ele encontrou de entrar em luto foi expulsar o seu mais valoroso e corajoso guarda, e ainda pediu que a filha do próprio mentor o punisse. Randor não me parece tão justo agora. Pegadinha no balão do... Ha! Final. A série realmente ela segue a regra, a perda da inocência, revelações.
A série caminha com o público que sempre amou He-Man e os Mestres do Universo e que hoje consome livros de ficção científica de alto nível, filmes sobre a viagem no tempo e personagens mais bem trabalhados. Boa parte do público jogou de alguma forma algum tipo de RPG onde o foco de uma aventura nunca é apenas um personagem. A série tem sido incrível, muitas informações surgirão neste segundo episódio e falarei um pouco mais sobre o conceito da personagem Teela nessa temporada. Então me encerro aqui para não tornar esse vídeo quase um filme do Peter Jackson. E um abraço, e eu peço aqui um pequeno favor a você que tem aquele amigo que deu piti igual a Teela porque não aceita o piti da Teela. Aquele seu amigo que afirma que essa nova produção não respeita o universo de He-Man. Envie esse vídeo para ele. Depois desse, talvez, e só talvez, as ideias dele possam mudar um pouco. E uma última coisa. Não gostar é direito de todos. Afinal, nem tudo agrada a todos. Eu, por exemplo, odeio pizza doce, mas tem gente que gosta. Agora, afirmar que a série é um desrespeito à série original e que não respeita o legado, só se você for muito tonto igual esses dois tapados aqui. Não sejam esses caras. No mais, dê aquela curtida e ajude a gente. Forte abraço a todos e até o segundo episódio.